Meus amigos, hoje vamos falar sobre incidente de insanidade mental. Alguns também chamam no meio técnico de incidente de sanidade mental. Mas enfim, trata-se do mesmo procedimento. Mas antes de falar sobre do que se trata este procedimento, quando é usado esse procedimento, e de detalhes até práticos, e que nós como profissionais, advogados, criminalistas, vivenciamos e lidamos no dia a dia dentro dessas situações envolvendo incidentes de sanidade mental. Antes disso, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem os sininhos para ficarem atentos ao nosso conteúdo e curtam e também façam comentários a este vídeo. Meus amigos, incidente de insanidade mental. O incidente de sanidade mental é um procedimento processual, vamos dizer, é uma espécie de processo judicial previsto ali à altura dos artigos 149 e seguintes do Código de Processo Penal. Esses artigos, 149 e seguintes, vão ali determinar e vão descrever quando é cabível o pedido, o requerimento de instauração de um incidente de sanidade mental, quem pode requerer ao judiciário este incidente de insanidade mental, quem são aqueles sujeitos que serão examinados, que serão periciados dentro de um exame de insanidade mental. A lei também vai determinar qual o período que esse sujeito, por exemplo, se for internado dentro de um hospital psiquiátrico, um hospital de custódia, quanto tempo o poder público poderá demorar para realizar este exame médico pericial e exarar e emitir um laudo. Quando aquele tempo determinado poderá ser prorrogado, poderá ser aumentado ou não. Enfim, são esses aspectos. Mas, a princípio de conversa, devemos entender que, às vezes, mesmo antes da fase processual, ocorre algum fato no mundo da vida em que se tem alguma dúvida, um fato no mundo da vida praticado por um determinado sujeito, e se tem ali as autoridades policiais, a família, o Ministério Público, o Judiciário, se tem ali alguma dúvida a respeito da rigidez, ou seja, da saúde mental daquele indivíduo. Se tem uma dúvida, às vezes mais ou menos razoável, se aquele indivíduo que está sendo ali suspeito da prática de algum crime, por exemplo, se tem uma dúvida se até que ponto, ao tempo daquele suposto crime, ou mesmo depois do crime, se até que ponto ele tem, vamos dizer assim, uma capacidade cognitiva íntegra, ou mesmo a certo ponto essa capacidade cognitiva ali comprometida. O que é a capacidade cognitiva? A capacidade de entender o que se faz, a capacidade de se entender o que fazia durante a prática daquele fato. Ou seja, de maneira clara dizendo, muitas vezes, após a prática de um suposto crime, há dúvida se aquele suspeito, se aquele investigado, ele estava bem de saúde mental. Não é? Então, o legitimado pela lei, está lá previsto na lei, quem é que pode requerer ao juiz, como eu disse, que, por exemplo, se faça se instaure um incidente de insanidade mental. Muitas vezes, esse incidente de insanidade mental às vezes, até instaurado e aberto esse processo e suas consequências até antes de se ter o próprio processo, a própria ação penal. Às vezes, se está apenas em fase de inquérito policial. Muito bem, instaurado o incidente de insanidade mental, esses exames e essa perícia médica e esse laudo poderão todos serem providenciados, a depender do caso, sem sequer haver a necessidade de internar provisoriamente o indivíduo numa instituição médico-psiquiátrica. Outras vezes, entende-se por bem internar provisoriamente o indivíduo por um prazo máximo até de 45 dias a priori, para que lá, naquela instituição psiquiátrica, hospitalar psiquiátrica, os médicos possam, com o devido tempo, com a devida cautela, examinar o indivíduo, ter acesso às provas ou elementos que estão presentes no auto de um inquérito ou de um processo principal, e depois desse exame,
poderá então emitir um laudo demonstrando ao juiz e aos interessados qual é de fato a condição de saúde mental daquele indivíduo. Se aquele indivíduo, ao tempo do suposto fato, tinha ali plena consciência do que fazia, se a altura em que está se emitindo esse laudo pericial médico psiquiátrico, se o indivíduo está bem de saúde mental, está mais ou menos, está como, se há necessidade desse indivíduo permanecer internado ou não, é isso que se dá dentro de um processo chamado incidente de insanidade mental. É claro que nós sabemos que, tal qual o judiciário, também os hospitais psiquiátricos, costumeiramente no Brasil, padecem de boa estrutura. E muitas vezes o indivíduo é jogado dentro de um hospital psiquiátrico para se fazer um exame médico, ser submetido a uma perícia médico-legal psiquiátrica, e ele é esquecido lá dentro. É bem por isso que se aconselha que as famílias que têm condições financeiras para tal, busquem ali assistência técnica junto a um advogado para acompanhar processualmente e também para acompanhar junto a esses hospitais o que está sendo feito realmente em relação a esse exame. Está se respeitando o prazo para se realizar o exame? Está havendo algum abuso? Quais são as condições desse indivíduo dentro desse hospital? O ambiente é bom ou é insalubre? E tudo mais. Então, a dica é, você tem um ente querido que foi, vamos dizer, determinada internação provisória para ser submetido a uma perícia médico-legal psiquiátrica, procure sempre um advogado que tenha aí uma boa experiência nesse tipo de assunto para melhorar as condições do seu ente querido. É a dica de hoje. Um abraço.